Olá, sou Marcos, bem-vindo ao canal O Caminho Sábio. E se eu te dissesse que o amor da sua vida já passou por você e você nem percebeu? E se a pessoa que poderia ter mudado tudo, absolutamente tudo, ficou presa nos seus olhos por instantes que pareciam eternos, mas foi embora como quem leva um pedaço do que você poderia ter sido? Quantas vezes você jurou que havia sentido algo diferente, e mesmo assim, viu esse algo se dissolver no tempo como fumaça? E se a resposta para isso não está no que você disse, mas no que você vibrou, no invisível que você emitiu e que o outro captou sem entender? O que está em jogo aqui não é sedução, nem conquista. É magnetismo psíquico. É arquétipo em movimento. E se você continuar ignorando isso, vai repetir, para sempre, o mesmo ciclo. Desejar intensamente, perder lentamente e lembrar para sempre. Você não prende ninguém com promessas ou frases feitas. O que amarra uma alma à outra é um código oculto. Uma espécie de linguagem ancestral que opera abaixo da consciência. Um olhar, uma ausência, uma palavra não dita. E de repente, o outro não consegue mais parar de pensar em você. Isso não é magia, é psicologia profunda. Carl Jung já dizia: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento de nós mesmos. Agora pense bem. E se o que você busca no amor é, na verdade, uma parte de você tentando se reconhecer no espelho de alguém? O problema é que a maioria das pessoas vive no exterior da própria alma. E o preço disso é altíssimo. Relações vazias, paixões voláteis, laços frágeis. Neste exato instante você pode estar a um passo de quebrar esse padrão. Ou de repeti-lo mais uma vez. Você já reparou que quanto mais você corre atrás, mais o outro se afasta? Isso não é coincidência. É um paradoxo oculto. O desejo obsessivo empurra, enquanto o desapego magnético atrai. Mas não se engane. Não estamos falando de se fazer de difícil. Estamos falando de um estado interno de poder silencioso. Um campo vibracional que emite segurança, não necessidade. Presença, não ausência. Quando você ativa esse campo, você não implora mais por amor. Você o evoca. E é aí que tudo começa a mudar. O outro sente, mesmo sem saber por quê, que precisa estar perto de você. Algo nele se inquieta. Algo nele se prende. Mas para ativar isso, você precisa entrar onde quase ninguém entra. Dentro de si mesmo. Você se lembra da última vez que alguém ficou obcecado por você? Não apaixonado. Obcecado. Daquelas obsessões que não têm lógica, que quebram o orgulho, que fazem alguém sonhar com você mesmo sem querer. Isso acontece quando você toca algo primordial dentro do outro, algo que ele mesmo havia esquecido. Não é sobre beleza, status ou conversa fiada. É sobre tocar um símbolo, um arquétipo. É sobre se tornar o reflexo do que falta no outro. E, ao mesmo tempo, a chave que revela o que falta em você. Jung diria que quando o inconsciente de duas pessoas se reconhece, o encontro não é apenas emocional, é transformador, é inevitável. Mas o caminho até esse ponto exige coragem. Coragem de se ver como realmente é. E é por isso que quase ninguém chega lá. A pergunta que fica agora é: você está pronto para deixar de ser esquecido? Está pronto para parar de ser apenas mais um rosto na multidão e se tornar uma presença que marca, que inquieta, que permanece? O que você vai ver neste vídeo não é uma fórmula barata de conquista. É uma jornada simbólica. Um mergulho profundo onde você vai descobrir como ativar forças dentro de si que amarram, não com correntes, mas com intensidade. E o mais inquietante é o seguinte: esse processo pode começar em apenas 8 minutos. 8 minutos que redefinem o seu campo energético. 8 minutos que mudam a forma como o amor responde à sua existência. Mas há um preço. Você não pode pular nada. Porque a cada palavra há uma chave. E se faltar uma, o enigma se fecha. E tudo continua exatamente como está.
Você cresceu acreditando que o amor era algo que se conquistava com esforço, presença e insistência. Que bastava estar lá, sorrir certo, dizer o que agrada, e tudo fluiria como em um roteiro previsível. Mas essa é apenas a superfície. A verdade é que o amor mais intenso, aquele que amarra, que obceca, que permanece, nasce no abismo entre o que você mostra e o que você oculta. É nesse espaço silencioso que mora o verdadeiro poder magnético. O outro sente, mesmo sem saber como, que há algo em você que precisa ser desvendado. Algo que grita no silêncio, que atrai sem palavras. Jung dizia que os maiores encontros não são entre corpos, mas entre sombras. E é a sua sombra, não sua luz, que prende a atenção de quem realmente importa. Existe em você um ponto cego, um lugar onde moram todas as partes de si que foram reprimidas, julgadas, abandonadas. Você chama isso de fraqueza, mas esse é o seu verdadeiro campo de força, porque é ali que reside o que te torna único, imprevisível, inesquecível. O que amarra o outro em você não é a sua perfeição, é a sua ruptura. É quando o outro percebe, ainda que inconscientemente, que você carrega dores parecidas, que você sangra por dentro com a mesma intensidade que sorri por fora. É aí que nasce a obsessão, quando você se torna um espelho profundo demais para ser ignorado. Um reflexo que confronta, que mexe, que assusta. E justamente por isso, atrai. O desejo é uma entidade selvagem. Ele não responde à lógica, nem à linearidade. Ele é convocado por símbolos, por arquétipos, por gestos pequenos que despertam o inconsciente coletivo. Quando você pensa em amarrações, o erro é imaginar um feitiço externo. Mas o verdadeiro encantamento nasce da coerência entre o que você sente e o que você emana. Quando suas palavras dizem "estou bem", mas sua energia diz "me salva", o outro sente a dissonância e se afasta. Mas quando você se alinha internamente, quando sua dor não implora, mas vibra com dignidade, algo muda. Você se torna uma presença que magnetiza. Não pela necessidade, mas pela densidade. Porque o outro não quer alguém que precise dele. Ele quer alguém que o atravesse. Quantas vezes você sentiu que deu tudo e não foi o bastante? Que se entregou, que se expôs, que abriu o peito e mesmo assim foi esquecido? Não era falta de amor, era excesso de controle, era tentativa desesperada de não ser rejeitado. Mas o amor real, aquele que gruda na pele, que atormenta os pensamentos, não nasce do controle. Ele nasce do caos, de quando você permite que o outro te veja em sua inteireza, sem filtros, sem máscara, sem script. É nesse risco que mora a beleza. Jung alertava. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. O outro não se apaixona pelo que você mostra. Ele se torna obcecado pelo que você revela quando deixa de fingir. Há uma força invisível em quem aprendeu a habitar a própria solidão sem medo. Essas pessoas não pedem amor, elas provocam amor. Porque há algo de sagrado em quem sabe estar só e, ainda assim, escolhe estar com o outro. Elas não sufocam, não imploram, não seguem roteiros sociais. Elas são fluxo. Elas são presença viva. E é por isso que ficam na memória. É por isso que, mesmo depois de irem embora, continuam morando nas músicas, nos cheiros, nos sonhos. Quando você se conecta consigo mesmo de forma tão profunda que sua presença se torna completa, mesmo em silêncio, você deixa de ser uma opção e se torna uma ausência insuportável. Não se trata de conquistar, trata-se de ser inesquecível. E então, surge a pergunta que incomoda. Quem você é quando ninguém está olhando? Porque é essa versão que realmente vibra no mundo. É essa versão que atrai ou repele. Se você ainda se esconde, se ainda precisa provar valor, se ainda vive para ser aceito, você repele. Mas quando você passa a se ver, de verdade, e se aceita como é, algo dentro de você muda de frequência.
Você se torna aquilo que os outros procuram, mas não conseguem nomear. O amor não se prende à aparência, mas à presença. Aquela presença que faz o tempo parar, que muda a temperatura da sala, que deixa o outro inquieto sem saber por quê. Quando você atinge esse ponto, você não precisa mais correr atrás. O outro é puxado, mesmo contra a própria vontade. Você já esteve com alguém que parecia não sair da sua cabeça? Alguém que te marcou de um jeito que você não conseguia explicar? Aquela pessoa ativou algo em você que não tem nome. Algo que pertence ao campo das almas, não da lógica. E é exatamente isso que você pode despertar em alguém. Mas para isso, você precisa ser inteiro. Não adaptado, não editado, não moldado ao que o outro espera. Quando você é inteiro, você se torna perigoso, porque pessoas inteiras libertam e também viciam. Elas mostram que é possível amar sem se perder. E isso, para quem nunca viveu, é um vício que começa com um toque e termina com uma ausência que não se apaga. Agora, preste atenção. Tudo isso pode começar em minutos. O processo que transforma você em uma presença magnética não exige anos de terapia ou manuais complicados. Ele começa no instante em que você decide parar de ser metade. Quando você honra sua dor, quando você acolhe sua história, quando você deixa de se odiar por não ser o que os outros queriam. Nesse momento, sua energia muda. Seu campo muda. E o outro sente. Porque o amor verdadeiro não nasce da ausência de falhas. Ele nasce da coragem de ser autêntico, de ser inteiro, mesmo com as partes quebradas. E é isso que o amarra em você. Porque ele sente no fundo que ao te perder, ele perde algo que talvez nunca mais encontre. Você chegou até aqui porque algo em você reconheceu a verdade que sussurrava por trás de cada palavra. Não era apenas sobre conquistar alguém. Era sobre se reencontrar com uma parte de si que havia sido silenciada. O amor que amarra não é aquele que prende o outro, mas aquele que revela em você uma profundidade que até então parecia inalcançável. E agora, talvez pela primeira vez, você não esteja apenas ouvindo, você está sentindo. Sentindo que existe um caminho entre o que você sempre foi e o que finalmente pode se tornar. Um caminho feito não de fórmulas prontas, mas de presença real, de coragem emocional, de silêncio habitado. Cada gesto seu daqui para frente carregará a vibração do que foi despertado. Você pode até tentar seguir como antes, mas algo dentro já foi tocado. Há um campo magnético em torno daqueles que se conhecem profundamente. Eles não caminham, eles influenciam o ar ao redor. São faróis silenciosos, que não precisam gritar para serem percebidos. E você está mais perto disso do que imagina. Porque amar não é convencer o outro a ficar. É se tornar tão inteiro que, mesmo que o outro vá, uma parte dele permanece. Amarrada não por manipulação, mas por identificação, por sintonia, por destino. Jung nos ensinou que o que mais buscamos no outro é, na verdade, uma parte perdida de nós mesmos. E quando você desperta essa parte, quando você a vive, não a esconde, o outro sente. Ele não entende com a mente, mas reage com o corpo, com a alma, com os sonhos. Você se torna presença antes mesmo de aparecer. Você se torna saudade antes mesmo de ir. É isso que cria a obsessão silenciosa. Não por quem você finge ser, mas por quem você finalmente decidiu ser. Inteiro, visceral, real. E talvez agora, enquanto respira mais fundo, você perceba que nunca precisou aprender a aprender alguém. O que sempre precisou foi coragem para se libertar. Libertar-se da necessidade de agradar, de provar, de se encaixar. Porque é na não conformidade que mora a sua força mais rara. E é essa força que o outro sente como um chamado. Um chamado que inquieta, que mexe, que arrasta. Não porque você força, mas porque você é. E ser, neste mundo de cópias, é o maior encantamento de todos. O tempo passa, os rostos mudam, os cenários se dissolvem. Mas aquilo que se conecta de alma para alma permanece.
Você pode esquecer a voz, pode apagar mensagens, pode esconder fotos, mas nunca vai conseguir apagar o que foi sentido em profundidade. Porque o sentimento verdadeiro não se dissolve, ele se transforma em parte de quem você é. E quando você entende isso, você para de correr atrás, porque percebe que tudo o que precisa ser seu já está vindo em sua direção, atraído não pela sua ausência, mas pela sua verdade. Então, a pergunta agora não é se o outro vai voltar, não é se você será lembrado. A pergunta é: o que você vai fazer com a sua presença daqui em diante? Você vai continuar pedindo amor com olhos desesperados? Ou vai passar a caminhar com a segurança silenciosa de quem sabe que já é amado, mesmo sem ser compreendido? A escolha é sua, e essa escolha ecoa nos seus passos, na sua energia, no modo como você olha, porque o inconsciente do outro reconhece aquilo que o seu consciente ainda tenta esconder. E quando isso é revelado, tudo muda. Você é o feitiço e o altar, o veneno e a cura, o que atrai e o que repele, o que amarra e o que liberta. E, ironicamente, é quando você para de tentar ser tudo isso, que tudo isso começa a se manifestar em você, não como esforço, mas como consequência. O amor mais forte não é conquistado, ele é ativado, e essa ativação começa dentro. Começa quando você para de se trair, quando decide ser fiel à sua história, mesmo que ela assuste, porque é ela, e só ela, que vai tocar o outro em sua parte mais secreta. Se este vídeo encontrou ressonância em você, não é por acaso. Existe uma parte sua que estava esperando por essas palavras. Talvez nem soubesse disso conscientemente, mas agora sabe. Então, não guarde isso apenas para si. Compartilhe. Não porque é um conteúdo interessante, mas porque pode ser o ponto de virada na jornada emocional de alguém. Curta, comente, inscreva-se. Não como quem cumpre um ritual digital, mas como quem decide fazer parte de um espaço onde o amor é tratado com a profundidade que merece. E antes de irmos, leve essa imagem consigo. O coração humano é como um espelho escuro. Reflete apenas o que aceita ver. O amor verdadeiro começa quando você para de fugir do seu próprio reflexo. Porque só quando você se olha sem medo, o outro finalmente te enxerga também. E talvez, só talvez, agora você entenda. Não se trata de fazer o outro te amar. Trata-se de fazer com que sua alma vibre tão forte, tão autêntica, tão inegavelmente viva, que o universo inteiro se curva ao seu magnetismo. O amor da sua vida não é alguém que você corre atrás. É alguém que, ao cruzar seu caminho, percebe que já estava preso a você antes mesmo de te encontrar. Porque há algo em quem se conhece que não precisa dizer nada, apenas existir. E existir de verdade é o maior feitiço de todos. Mas atenção, o jogo muda para sempre a partir daqui. Não haverá mais espaço para amores mornos, promessas vazias ou presenças que não sabem ficar. Você não foi feito para o quase, nem para o talvez, nem para mendigar migalhas de afeto de quem ainda não aprendeu a amar, nem a si mesmo. Você é intensidade, é verdade, é destino. E quem não conseguir te acompanhar, vai sentir a ausência antes mesmo de entender o que perdeu. Então, quando o vídeo terminar, feche os olhos por alguns segundos. Silencie o mundo lá fora. Sinta o que se move aí dentro. Porque essa sensação, esse nó doce entre o peito e a alma, é a prova de que algo foi despertado. Algo que talvez você não saiba nomear, mas que agora faz parte de você. Guarde isso, alimente isso, expanda isso. Porque é essa energia que, a partir de agora, vai guiar tudo o que for real na sua vida. Se essa experiência te tocou de alguma forma, deixe isso ecoar além de você. Curta, comente o que vibrou mais fundo. Compartilhe com quem precisa ouvir isso antes que seja tarde demais. E se ainda não faz parte dessa comunidade de almas intensas, inscreva-se agora. Não por rotina,
mas porque no fundo, você sabe, certas mensagens não chegam à toa. E certos encontros, mesmo virtuais, carregam o peso simbólico de um reencontro com o que nunca deixou de ser seu.